Aleluia. Você está feliz, irmão? Dá um glória a Deus ao Senhor. Se coloque de pé. Reverência santa e gloriosa palavra do Senhor. Antes de nós lermos, feche seus olhos. Senhor, Tua palavra será lida, Pai. Nós não viemos na Tua casa para ouvir o homem falar. Nós viemos para ouvir o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, como tem manifestado até agora nesse momento. E nós queremos que o Teu Espírito continue tendo liberdade de agir, de atuar, de invadir o nosso ser, invadir o nosso coração. Nós damos autoridade ao Senhor, Espírito Santo, para invadir a nossa mente, o nosso coração. Leva cativo toda preocupação, toda ansiedade, para que possamos tão somente estar atentos a ouvir a Tua voz nessa noite. E que o Teu vaso possa ser somente instrumento de trazer dos altos céus aquilo que Tu tens já ministrado no coração. Mas fala, Senhor, porque a Tua igreja deseja ouvir a Tua voz. Nós assim te pedimos no nome santo, poderoso, precioso e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amado, se você estiver passando por alguma dificuldade, eu quero estender aqui para você aquilo que o Senhor falou ao meu coração lá atrás, quando estava sendo ministrado o último louvor. Aguenta só mais um pouco. 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 Para você saber o tamanho do Deus que você serve. Nós perdemos oportunidade, deixamos de receber as bênçãos do Senhor, porque nós não esperamos mais um pouco. É só mais um pouco. Mais um pouquinho. E o Senhor vai agir na sua vida, vai agir na minha vida. Mas espere mais um pouco. Não desista do caminho que você está trilhando. Não abandone o caminho, não abandone o Senhor. Não volte, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe só para o alvo que é Cristo. E aguente mais um pouquinho. Porque nesse pouquinho é o tempo que o Senhor precisa para agir na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou falar de vitória. A palavra que eu vou ministrar, que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo, que Ele tem ministrado isso. E eu quero passar para você, e você vai poder usar essa palavra em qualquer situação da sua vida. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho dentro da família, mas você pode usar também em outros momentos da sua vida. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Uma palavra tão conhecida, tão maravilhosa, tão poderosa. Essa palavra é tão poderosa que ela, somente de ser lida, ela mexe com os nossos corações. Ela faz alguma coisa dentro do nosso ser. A minha versão, ela fala assim: certo dia, a mulher, não é uma mulher qualquer, é a mulher de um dos discípulos do profeta, foi falar com Eliseu. Ela disse assim, ó: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Verso 2 diz: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Verso 4: depois derrame daquele azeite em cada vasilha. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Verso 5: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: agora vá, venda o azeite
e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Se assente dando glória a Deus, não perca sua comunhão. Para a gente poder falar um pouco sobre a palavra que nós lemos, a gente vai precisar voltar lá em 1 Reis, capítulo 18, para poder conhecer um pouquinho de quem é esse homem. Esse homem que era marido dessa mulher, que era um dos discípulos do profeta Elias. O nome dele, ele tinha um nome, Obadias. Servia no palácio do rei Acabe. Todos sabem quem é Acabe? Um dos piores reis que Israel teve. E para não terminar aí, além dele ser muito ruim, ele conseguiu casar com uma mulher muito ruim. Essa mulher, ela começou a decretar que todos os profetas do Senhor deveriam ser mortos. E eles começaram a ser caçados como animais e serem mortos. Eliseu havia orado ao Senhor e havia cerrado. Não caía chuva sobre Israel. Não caía chuva sobre aquela terra. As pessoas começaram a morrer de fome porque não tinha nem o que comer. Mas esse homem, Obadias, ele pega 100 profetas do Senhor. 50 ele esconde numa caverna, 50 ele esconde em outra caverna. E ele começa a sustentar esses 100 homens, dando alimento e água todos os dias. Eu, como administrador, irmão, eu fico tentando fazer um cálculo do que é alimentar e dar água para 100 pessoas. A Bíblia não me dá tempo. Não vou falar de tempo. Ela não fala precisamente qual foi o tempo. Mas eu quero entender que Obadias não recebia um salário qualquer, porque ele era mordomo do rei. Ele tinha um salário bom, ele tinha uma vida confortável. Mas o que ele gastou para cuidar dos 100 profetas, para manter os 100 profetas em vida, este amor deste homem, este cuidado pela obra deste homem, que sequer pensou, porque se a rainha soubesse que ele estava fazendo isso, morreria ele e a família também. Mas ele não pensou nele, ele pensou nos 100 profetas, ele pensou que teria que guardar em vida esses 100 profetas. E ele gastou tudo que ele tinha. E não contente, esse homem começa a pegar emprestado dinheiro para poder sustentar alguém que não tem nada a ver com a família dele. Esse homem consegue me mostrar o que é amar ao próximo como a mim mesmo. Este homem começa a me mostrar o quão valioso é a obra do Senhor e o como às vezes eu e você somos tão ingratos com esta obra. Porque quando acabou todo o dinheiro dele, ele poderia dizer para Deus assim: Senhor, eu já não tenho mais nada para fazer. Me diz o que é para fazer, eu não tenho mais nada, acabou o dinheiro. Mas esse cara pega emprestado. Esse cara começa a pegar dinheiro emprestado para continuar sustentando aqueles 100 homens. E isso recai um problema sério sobre a vida dele. E eu quero começar agora a falar com você que muitas das vezes nós achamos que só porque nós somos servos do Senhor, porque vivemos aqui no culto, porque estamos na igreja, porque servimos ao Senhor, isso me dá direito a ter uma vida abastada a todo instante. E quando alguma coisa começa a sair do eixo, eu começo a murmurar e reclamar. Eu vou na tua casa, eu sirvo. Quando tem obra eu vou ali, eu capino, eu carrego, eu faço, eu aconteço, eu dou dízimo, eu dou minha oferta. E por que eu estou passando por isso? Porque o próprio Jesus, lá em Mateus, ele falou: o sol nasce para todos e a chuva cai sobre todos. O que acontece com o ímpio acontece com o justo também. Eu e você não podemos achar que só porque nós servimos a Deus nós temos direito de encostar o Todo-Poderoso na parede e querer exigir dele algo. Porque se ele nos dá alguma coisa, é porque ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. Mas esse homem então fica totalmente endividado. E sobre isso, por causa disso, essa mulher agora está ali. Porque os credores chegam até ela e falam assim: ó, agora é o seguinte, seu marido nos deve. Conforme a lei diz, se você não tem dinheiro para pagar, eu tenho direito de tornar você e a sua família escravo, para compensar o dinheiro que foi pego. E a partir daí nós vamos começar a trabalhar, porque eu começo a entender e tirar dessa história algumas coisas que vai fazer com que eu consiga alcançar de Deus o beneplácito que esta mulher alcançou.
eu começo a entender através da história dessa mulher, deste homem, alguns pontos que eu e você precisamos seguir se queremos alcançar a vitória e a bênção que ela alcançou aqui. Porque nós lemos que ela conseguiu dinheiro para pagar a dívida e ainda ia sobrar para ela sustentar-se por um mês, não foi isso? Por todo o resto da vida dela. Eu não sei quantos anos o filho dela ainda vai viver. Mas uma coisa que eu começo a aprender com ela é o seguinte: ela, quando chega perto do profeta, ela não chega de um jeito que às vezes eu e você chegamos. Ela chega de um jeito diferente. Ela não chegou lá e disse assim: ó, ô Eliseu, o negócio é o seguinte, meu marido gastou muito dinheiro sustentando esses profetas. Eliseu, meu marido pegou dinheiro emprestado sustentando, fazendo a obra de Deus. Meu marido, então, eu mereço receber tudo de volta. Porque muitas das vezes é isso que acontece com a gente. Nós começamos a achar que fazemos alguma coisa pela obra de Deus, pela casa do Senhor. E quando alguma coisa começa a sair dos eixos, eu venho aqui, encosto o meu pastor na parede, eu encosto o Senhor na parede e digo assim: que é isso, pastor? O senhor sobe no púlpito, os obreiros sobem no púlpito e pregam para mim dizendo que se eu der dízimo, se eu der oferta, o Senhor abre as janelas do céu e me faz prosperar. Ei, eu tenho ajudado na obra, eu faço, eu dou oferta, eu contribuo, eu dou além até do que a igreja pede. E por que me sobrevém algumas coisas dessas? Essa mulher fez diferente. Essa mulher fez diferente, ela não foi apontando o que o marido dela fez. E eu aprendo aqui, eu quero que você passe a aprender que quando você estiver passando por alguma coisa, a única coisa que te dá autoridade a você fazer, chegue diante do seu pastor, chegue diante de Deus e fale assim: ei, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o temor que eu tenho pela tua casa, pela tua obra, o temor que eu tenho pelo Senhor, porque foi assim que ela fez. Ela não chegou para Eliseu e falou assim: ele fez isso, comprou isso, gastou isso, pediu emprestado. Não, ela falou assim: tu conheces o temor que o meu esposo tinha pela obra de Deus. Se você quer bênção na tua casa, na tua vida, na tua família, tenha temor a Deus. Chegue diante de Deus e consiga de uma tal forma conseguir falar, porque Ele conhece o nosso interior, e falar assim: Senhor, Tu me conheces, Tu sabes o temor que eu tenho, Tu sabes o amor que eu tenho por Ti. Não chegue diante de Deus apontando o que você fez ou deixou de fazer. Não chegue diante de Deus dizendo o que você conseguiu entregar. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós não temos nada. Sequer merecíamos estar aqui vivos. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele tem nos dado algo, tem acrescentado vida às nossas vidas. E estamos aqui. Não se aproxime diante de Deus ou de um profeta do Senhor, querendo apontar as obras que você fez. Somente seja você uma vida de integridade e temor a Deus, porque o resto Deus está vendo. Não passa nada desapercebido da visão de Deus. Pode passar desapercebido da visão do pastor, pode passar desapercebido da minha visão, pode passar desapercebido da visão da sua esposa, do seu esposo, mas da visão de Deus nada passa desapercebido. Não cai uma folha de uma árvore seca sem que Deus autorize, e não vai ser na sua vida uma pessoa tão querida e amada pelo Senhor que vai acontecer algo diferente. O seu temor pelo Senhor e pela obra move o coração de Deus e faz Ele mover o mundo em meu e em seu favor. O seu temor, não da sua esposa, o seu, não exija da sua esposa, não exija do seu esposo, do seu filho, da sua sogra, do seu sogro, do seu genro. Não exija que ele tenha temor, tenha você temor, porque Deus, Ele vai mover o que tiver que mover por você. Para a sua família ser abençoada, para o seu negócio ser abençoado, não precisa de que todos sejam abençoados, não precisa que todos tenham temor, precisa que você tenha temor a Deus. Você precisa se preocupar com a sua vida, deixar que o seu testemunho fale como foi o testemunho de Obadias. Ei, você sabe,
o temor que ele tinha. Você sabe quem ele era. Eu não preciso dizer para você, você sabe. Tu é profeta de Deus. Outra coisa que a gente vai aprender nessa palavra é que Eliseu falou assim: qual é o teu problema? Sabe o que eu entendo aqui? Deus precisa saber exatamente qual é a sua necessidade. Aí eu fui lá em Apóstolo Paulo, estava lendo ali atrás quando a pastora chegou, Filipenses 4,19. Todas as vossas necessidades serão supridas nas gloriosas riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa ser específico, irmãos, a Deus, qual é a nossa necessidade. Agora tem um detalhe muito importante aqui. Necessidade é totalmente diferente de vontade. Necessidade não tem nada a ver com vontade. Não adianta eu chegar para Deus agora e falar assim: Deus, eu tenho a necessidade de ter um avião. Não é necessidade, é uma vontade. Deus, eu tenho a necessidade de ter muito dinheiro na conta. Isso não é necessidade, isso é vontade. Então quer dizer que eu sempre vou ter uma vida só de necessidade suprida? Não, conforme a sua necessidade for aumentando, aí a gente aprende com um psicólogo chamado Maslow, que conforme as necessidades, eu vou suprindo as minhas necessidades vão sendo outras. Com o temor que eu tenho em Deus e trazendo para mim, deixando que Deus supra as minhas necessidades, e essas necessidades acrescidas com o meu temor a Deus, que elas vão sendo supridas, e eu com temor a Deus tenho a minha necessidade suprida, consigo fazer mais, amar mais, fazer mais a obra de Deus, e as minhas necessidades vão aumentando de patamar. Não adianta você dizer para Deus que você tem necessidade de ter um caminhão, que Deus vai continuar te perguntando: para que você quer um caminhão? Nem carteira você tem para dirigir. A gente precisa entender qual a diferença de necessidade para vontade. Qual é a sua real necessidade? A primeira de todos nós, no nosso coração, deveria ser ter um coração totalmente disposto a fazer a tua vontade, Deus. Essa é uma necessidade que, se ela for suprida, ela vai acrescentar tantas outras na nossa vida. Qual é a sua necessidade? Conta para Deus qual é a sua necessidade. E aprenda hoje que existe uma diferença entre necessidade e vontade. Você precisa reconhecer realmente qual é a sua necessidade e parar de pedir a Deus o que é a sua vontade. Necessidade para Deus pode ser necessidade para alguns, pode ser muito dinheiro na conta, sim. Pode ser uma empresa totalmente próspera, sim. Porque esse camarada tem um coração tão disposto a abençoar, que a necessidade dele vai ser suprida pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, talvez a minha, sua necessidade no momento seja somente ter uma vida mais tranquila, ter alimento, ter uma casa suprida, ter amor na família. A gente fica trocando o que é importante pelo supérfluo. Senhor, eu tenho necessidade de comunhão na minha casa. Você não tem necessidade de dinheiro no banco para poder passear e viajar. Senhor, eu preciso ter comunhão no meu lar. Senhor, eu preciso ter amor no meu lar. Senhor, eu preciso ter o temor do Senhor sobre a minha casa. Senhor, eu preciso ter a sua graça abundante sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Necessidades básicas precisam ser supridas antes dessa necessidade aumentar de patamar. As nossas necessidades básicas, como crentes que nós somos, primeiro é estar com a nossa vida espiritual totalmente cheia. Quando a minha, sua vida espiritual estiver cheia, totalmente satisfeita, aí Deus vai começar a atender a outras necessidades que nós vamos ter. Mas eu começar a pedir a Deus bênçãos materiais antes de pedir aquilo que é mais importante. Senhor, eu quero ter tanta certeza da minha salvação, que o meu coração tem que arder todos os dias com a certeza de que eu vou herdar a eternidade. Não adianta ter dinheiro, porque um dia vai chegar alguém e falar assim: o que adiantou tudo isso? De quem é a tua alma?
Entenda o que é necessidade, irmão. Supra, peça a Deus, fale para Ele qual é a sua necessidade, mas supra as suas necessidades realmente mais importantes que você tem agora. Quando você conseguir suprir, você vai poder pedir outras, porque vão existir outras necessidades, mas supra as básicas primeiro. Senhor, eu preciso ter tanto entendimento da Tua palavra. Senhor, acrescenta no meu coração amor para amar. Acrescenta no meu coração paciência, tranquilidade. Tira do meu coração a ansiedade. Senhor, acrescenta esperança no meu coração. Senhor, acrescenta coragem para mim vencer o mundo. Porque às vezes eu e você achamos que necessidade para a nossa empresa, Tiago, é ter dinheiro na conta porque eu preciso para poder fazer os negócios andarem. Mas muitas das vezes eu estou precisando, naquele momento, a necessidade básica é coragem. Coragem para começar um dia e acreditar que eu sou capaz de vencer ele, e não de ficar lastimando porque eu não tenho condição, não tenho dinheiro para investir em alguma coisa. Coragem para dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui agora, comecei a trabalhar, o resto agora é com o Senhor. Entendo o que é necessidade. E a partir de hoje, eu e você não vamos mais orarmos e pedirmos a Deus para atender às nossas vontades. Antes de você começar a pedir qualquer bênção material, peça pela sua vida espiritual. Nós cantamos aqui que não tem nada melhor do que a certeza de salvação. Nós cantamos aqui que não tem lugar melhor do que o Santo dos Santos. E quem já pisou, o pastor me chamou a atenção um dia desse, chamou não, me esclareceu, mas é só para quem já pisou. Só quem já pisou conhece, sabe qual é a necessidade de não estar ali. Senhor, eu tenho a necessidade de saber o que tem de tão maravilhoso nesse lugar santo, que eu canto, que a tua igreja canta, que não tem quando eu estou, aquele é o melhor lugar para se estar. Essa é a necessidade básica. Aí nós vamos caminhando, e ela me mostra o seguinte aqui, o profeta Eliseu me mostra o seguinte, ó, que Deus age a partir do que nós temos. Ei, mas Deus não tem poder de fazer? Tem poder de fazer, tem. Mas tem uma coisa que Deus não gosta, é de preguiçoso. Lembra do Provérbios? Então ele começa a agir em cima do que nós temos. Ah, então eu preciso ter muito. Não, você não precisa ter muito, você precisa de alguma coisa. Alguma coisa. E Deus já faz. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, ele alimenta uma multidão, ainda sobra muitos cestos. Uma vasilha de azeite na mão daquela mulher, ela disse que não era nada, eu só tenho uma vasilha de azeite, só tenho, foi a palavra dela. Mas isso na mão do Senhor é o suficiente para pagar toda uma dívida, sobrar dinheiro para sustentar uma família para o resto da vida. Mas você precisa ter algo, você precisa ter alguma coisa para Deus trabalhar a partir dali. E eu quero dizer para você que se você quer ter uma família abençoada, você precisa ter alguma coisa. Você precisa ter a certeza de não desistir dela. Sabe, às vezes a gente tem um filho que está caminhando para um lugar errado e a gente simplesmente fala assim: poxa, deixa para lá. E Gabriel chamou até minha atenção um dia desse, que eu falei da boca para fora uma situação. Tem jeito não, eu estou tentando fazer Miguel ler, gostar de leitura. Aí eu falei assim: rapaz, com você eu não vou me incomodar mais não. Aí Gabriel falou: mas o senhor já vai desistir? A gente precisa ter alguma coisa. Senhor, a minha família está praticamente destruída. Aí o Senhor vai perguntar assim: mas o que tem aí ainda? Senhor, tem uma fagulha de amor aqui ainda. Essa fagulha de amor é o suficiente para Deus fazer com que o amor cresça naquele lar de uma forma grandiosa. Que o amor seja tão grande naquela família, que a partir daquela fagulha você vai ser tão feliz, que você a partir dali vai começar a levar a sua felicidade para outros lares. Porque para Deus não precisa de muito para Ele trabalhar, Ele precisa só de um pouquinho, mas Ele precisa de alguma coisa. Senhor, o que você tem aí? Senhor, não tem nada. Minha esposa já não me ama, eu já não sei se eu amo, mas eu tenho ainda um pouquinho de esperança. Você tem muita coisa. Se você pegar esse pouquinho de esperança e falar assim: Jesus, eu só tenho esse pouquinho de esperança, mas eu tenho esse pouquinho de esperança, mas eu sei que nas tuas mãos vai conseguir mover, e eu vou ter a minha família de novo.
Ô irmãos, não é segredo para a maioria daqui. Eu já fui um drogado, irmão. Eu já fiquei dentro de favela. Mas porque tinha uma fagulha no coração de algum parente, da minha avó, da minha mãe, que ardia e falou assim: eu ainda creio. Jesus, eu ainda creio que o Senhor consegue tirar ele de lá. Eu creio que o Senhor consegue. Aí Jesus vira e fala assim: eu só precisava disso. Eu só precisava disso. Eu vou tirar. Deus não precisa de muito, mas Ele precisa de algo. Que você consiga encontrar dentro da sua família algo, mesmo que pouquinho, para que o Senhor consiga você entregar nas mãos do Senhor e permitir que Ele consiga transformar esse pouquinho em muito. O Senhor, Ele tem um poder tão grande, o Deus que eu e você servimos, irmãos, que a palavra lá em Gênesis fala assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O que o Senhor fez disso? Fez esse mundo todo lindo que nós conhecemos. Entregue o seu pouquinho nas mãos do Senhor. Esse ponteiro é fogo. Outra coisa que eu aprendo nessa passagem é que nós precisamos estar preparados para receber de Deus o impressionante, para receber de Deus toda a maravilha que Ele está disposto a entregar para mim e para você. E por que às vezes nós não conseguimos? Se com uma fagulha, se com um pouquinho Deus consegue mover a minha família, se com um pouquinho de amor Deus consegue fazer com que o amor renasça de novo e consiga ser um amor tão grande que eu consigo contagiar outros casais, por que então que eu tenho que tomar cuidado para não alcançar o impressionante de Deus? Porque o único que pode impedir de receber algo é eu e você. A minha incredulidade, a minha falta de esperança, a minha falta de coragem, ela impede. Aqui a passagem que nós lemos, Eliseu falou assim, ó: para você essa vasilha de azeite é o suficiente, creia nisso, mas para que o milagre aconteça eu preciso que você pegue com seus vizinhos muitas vasilhas, muitas, e eu vou te contar um segredo, que eu sei que você já viu, não é segredo mais, mas só parou de jorrar porque acabou as vasilhas. Se tivesse vasilha, ia continuar enchendo. Só que eu preciso ter alguma coisa para poder encher, para me receber o impressionante de Deus, para receber as maravilhas, os milagres estrondosos do Senhor. Eu preciso tirar de dentro de mim tudo aquilo que pode impedir que eu venha alcançar. Minha falta de esperança, eu já não tenho esperança. Minha incredulidade, eu já não acredito. Isso tudo impede que o Senhor venha fazer maravilhas no nosso meio. Esteja preparado para receber de Deus aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Deus, Ele quer restaurar a minha, a sua família, Ele quer fazer maravilhas, Ele quer fazer o seu negócio prosperar, Ele quer fazer a sua vida prosperar, Ele quer tornar você alguém diferente. Mas Ele precisa que você retire tudo aquilo que foi empecilho para que você não receba isso. E você sabe, eu e você sempre sabemos os empecilhos que impedem a gente de receber. Às vezes a gente fica querendo que um profeta se levante e venha dizer para mim e para você: não, se o profeta falar, aí você já sabe até o que é. Não, se o profeta chegar perto de mim e falar isso, você está pensando aqui, você já sabe o que é. Você já sabe os empecilhos. Você e eu já sabemos o que tem atravado, atravancado e atrasado as bênçãos do Senhor para a nossa vida. É um pecado, é alguma coisa que está fazendo com que o Senhor não consiga olhar para você, sabia? Porque às vezes Deus olha lá do céu querendo encontrar você e não consegue, porque você está coberto com o pecado. Porque o pecado na minha e na sua vida impede que o Senhor olhe para nós. Não porque Ele nos ama, porque o pecado para Ele é uma coisa muito feia, muito ruim. Retire da sua vida tudo aquilo que venha a ser empecilho para você não receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Outra coisa que eu aprendo é que o milagre só vai acontecer quando há uma comunhão e quando não tem mais brechas. Nós temos um mau costume, principalmente dentro do lar. Quando um casal começa a ter algum problema, e eu desafio aquele que é 100% feliz, não estou dizendo que não existe.
Até agora só encontrei em filme, mas acontece alguma coisa entre o casal, ao invés do casal, ou entre o filho, o pai, ou entre os irmãos, ao invés deles sentarem e resolverem os seus problemas dentro de casa, dentro do lar, igual eles fizeram aqui, ó, vai, entra e fecha a porta. Fecha a porta. O problema dentro do seu lar você precisa resolver. Ele não tem que vir para fora para aquelas pessoas que não têm poder para te ajudar. Se existe alguém para te aconselhar, beleza, é com essa pessoa que você vai falar. Agora, você não vai falar os seus problemas conjugais, seu problema com seu filho de relacionamento, com pessoas que não têm condição de te dar conselho nenhum. Só que muitas das vezes, nós temos esse péssimo hábito. E para piorar, nós temos o péssimo hábito de falar com pessoas que não têm nenhuma condição de nos dar alguma coisa que seja proveitosa. Nós desabafamos com nossos problemas do lar e com pessoas que muitas das vezes estão com a vida totalmente arrasada. E essa pessoa só tem palavras erradas para dar. E muitas das vezes nós ainda caímos naquilo e ouvimos aquelas palavras. Quantos casamentos não estão destruídos porque o casal não conseguiu sentar eles dois e resolver os seus atritos? As mentes são diferentes. Como disse o pastor Cláudio Duarte, só Deus, na sua infinita sabedoria, colocar duas pessoas tão diferentes debaixo do mesmo teto. Mas Deus fez assim, porque Ele sabe que nós temos condição de conviver assim. Que nós temos, que Ele deu alguma coisa muito importante e valiosa para nós, que nós temos capacidade para isso. Feche as portas, tape as brechas, tudo aquilo que vier. Rapaz, estava conversando com o Lucas essa semana, eu falei assim, o cara que foi liberto das drogas, liberto da bebida, ele tem que ficar o máximo tempo longe daquilo, nunca vê aquilo, vira o rosto. O camarada que já tem uma vida, que ele não consegue olhar uma senhora passando, alguma coisa, não tem que olhar. Tape as brechas. Tape as brechas. E a partir de hoje, eu e você, nós vamos aprender com essa palavra. Se você tem problema de relacionamento com seu marido, com a sua esposa, problema de relacionamento com seu filho, você vai sentar e resolver o seu problema, vocês ali. Você não vai levar para fora da sua casa. Se você não conseguir resolver, se for algo mais grave, procure quem realmente vai. Procure o profeta do Senhor. Alguém que tem uma palavra que vai transformar a sua vida e transformar a sua casa. Não se contente com palavras destruidoras. Da boca do Senhor não vem nenhuma palavra de destruição para mim e para a sua vida. Da boca do Senhor só sai palavras de bênçãos. E você não pode aceitar e achar, porque nós não podemos esquecer que no meio de nós tem lobos vestidos de ovelhas. Saiba exatamente com quem você tem se aconselhado, com quem você tem buscado conselho, com quem você tem conversado. Não entregue a sua família, a sua casa, o seu casamento na mão de qualquer um. Entregue somente na mão daquele que tem poder para ajudar você a resolver. Mas tem problema que você pode resolver simplesmente sentando e conversando. Eu aprendo aqui também que eu preciso entender e identificar os milagres que já aconteceram. Lembra que nós lemos aqui? O filho trazia, ela virava e ele pegava e colocava do lado. Ele não deixava correr o risco de misturar a vasilha que já estava cheia com uma que estava vazia. Uma coisa que permeia no nosso meio. Isso, muitas das vezes, é algo do ser humano que nós precisamos arrancar. É ingratidão. Eu entendo que quando eu encho a vasilha e separo, eu estou dizendo para o Senhor assim, muito obrigado, uma vasilha cheia. Senhor, muito obrigado, mais uma vasilha cheia. Senhor, muito obrigado, mais uma vasilha cheia. Senhor, muito obrigado porque eu tenho a minha casa. Senhor, muito obrigado pela minha esposa. Senhor, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelo meu esposo. Muito obrigado pelo meu filho. Senhor, muito obrigado pelo meu emprego. Senhor, muito obrigado pela minha cidade. Senhor, muito obrigado pelo bairro. Senhor, muito obrigado pela igreja que eu congrego. Senhor, muito obrigado pelas pessoas que convivem comigo. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia sobre a minha vida. E quando eu estava pensando nessa palavra, o Senhor me levou lá em Salmo 95:10. Eu vou confessar para vocês que eu nunca tinha me atentado a isso. Salmo 95:10 diz:
que o povo de Israel, quando estava no deserto, foi tão ingrato, que o Senhor fez eles andarem no deserto 40 anos. O povo não vagou no deserto somente porque Deus achava bonitinho eles vagarem no deserto. Eles vagaram no deserto porque eles não souberam ser grato a Deus pelo que eles já tinham alcançado até então. Eu e você às vezes não recebemos maiores bênçãos na nossa família, não temos mais amor, não temos mais paz, porque nós não estamos sendo gratos com o que nós temos. Pare de olhar para sua esposa e desejar um cabelo louro ou um cabelo encaracolado. Pare de olhar para sua esposa e querer que ela seja igual à vizinha. Pare de olhar, seja grato pelo que o Senhor tem te dado. Esse negócio de, Senhor, eu queria que a minha esposa ficasse igual a minha sogra. Não, é do jeito que ela é diferente. Graças a Deus, a minha parece mais do lado de lá do que do lado de cá. Mas eu e você precisamos ser gratos, irmãos. A falta de ingratidão, quando eu li isso aqui no Salmo, depois o irmão lê, Salmo 95, verso 10. Aquele povo, fala assim, ó, povo obstinado e ingrato. Salmo 95, 10 fala. Leu hoje? Aí. Salmo 95, 10, ele fala assim, esse povo é obstinado e ingrato. E eu vou fazer eles andarem, e por isso, fala ali, e por isso o Senhor fez eles vagarem no deserto 40 anos. Não seja ingrato para que você não fique vagando nesse deserto por 40 anos. Não seja. Não seja. Seja grato pelo que você tem. Não deseje um emprego melhor, seja grato pelo que você tem. Não deseje um patrão melhor, seja grato pelo que você tem. Não deseje uma família melhor, seja grato pela que você tem. E faça por onde ela ser a melhor família que existe na face da terra. Porque através da sua gratidão, vai mover o coração de Deus. E vai fazer com que você alcance bênçãos que você nem imaginava. Mas muitas das vezes, irmãos, essa questão da gratidão é muito terrível. Muitas das vezes o Senhor nos dá alguma coisa. Quer ver só como é que acontece isso? Você acorda de manhã, no tempo que nós estamos vivendo, o que é que você faz? Jesus, que calor é esse? Meu Deus, já começou cedo, parece a boca do inferno. Não é isso? Pode falar, irmão. Quando deveria ser assim? Quando deveria ser assim, Senhor, muito obrigado. Lá no Canadá, Senhor, tá muita neve. Senhor, lá no Canadá tá bravo. Não é assim? Também não. Senhor, muito obrigado. Nós aqui no Brasil com calor de 50 graus. Muito obrigado. Canadá com 10 graus abaixo de zero. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Sabe por quê? Porque eu e você não merecemos nem acordar amanhã. Mas você vai acordar. Você vai acordar. Eu e você não merecíamos ter o dia abençoado que nós teremos. Mas a nossa visão começa só a ver as coisas ruins que acontecem. Muitas das vezes Deus dá um livramento na nossa vida por causa de um atraso. Mas o que a gente faz? Caraca, esse ônibus não vem, esse ônibus não vem, esse ônibus não vem. Meu Deus, esse ônibus não vem. O avião está atrasando, eu precisava estar lá em Nova York, mas o avião está atrasando, o que é que faz? E o avião, meu Deus, o que é que atrasou tudo? Aí o avião cai, você, graças a Deus. Mas você estava reclamando até agora. Não seja ingrato, seja grato. Passe, lá no Supera nós tivemos ano passado uma atividade onde nós desafiamos os nossos alunos a fazer um potinho da gratidão e começarem a colocar tudo que foi momentos bons que eles poderiam ser gratos, encher. Para nossa surpresa, teve uma senhorazinha que falou assim: eu vou ter que botar outro pote, porque esse já encheu. Porque quando você se dá o direito de ver o que é bom que está acontecendo na sua vida, você vai conseguir enxergar mais coisas boas. Mas você precisa querer enxergar as coisas boas. Comece a olhar para a sua família e dizer que você tem a melhor família do mundo. Não tem família tão boa quanto a sua.
Ei, mas meu filho é desobediente. Ele é o melhor filho que você tem. Comece a abençoar a vida do seu filho. Comece a abençoar a vida da sua esposa, do seu esposo. Comece a abençoar a vida da sua sogra. É pedir demais, mas abençoa. Abençoa a si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele acrescenta bênçãos na minha e na sua vida, pela sua gratidão, até por aquilo que você não gostaria de ter. Mas seja grato. Permita que o seu cérebro comece a olhar com mais clareza as coisas boas que estão acontecendo e parar de dar ênfase com as coisas ruins. Porque nós começamos a dar tanta ênfase para as coisas ruins que elas cegam o nosso olhar para as coisas boas que acontecem. Quantas pessoas... Meu irmão mesmo está no leito de hospital hoje. Agradeço a igreja por estar orando. Já teve alguns irmãos que perguntaram. Está melhor, ainda está carecendo de exames. Mas quantas pessoas hoje estão no lugar... Está assistindo? Aí, beijão para ele. Ele está com fé, esperança. Ele já sabe que não tem nada demais, que é só um momento de aprendizado para ele. Mas aprenda o seguinte, que quando eu e você começarmos a ser grato pelas pequenas coisas, porque o Senhor, Ele começa a colocar as coisas para ver qual vai ser a nossa reação, irmãos. Você ora e pede uma porta de emprego, Deus abre uma porta de emprego. A primeira coisa que você faz é reclamar, porque você gostaria que fosse mais perto da sua casa. Você gostaria que a empresa, né? Aí quem trabalha no porto, por exemplo, aí manda vir um ônibus. Aí você fala assim, poxa, podia passar na porta da minha casa, né? Ô Jesus, tanta gente que anda de bicicleta até o centro da cidade para poder trabalhar. Seja grato. Porque quando nós começamos a ser grato no pouquinho, o que a palavra em Lucas fala e Deus vai colocando? Mais. Aí você vai sendo grato e Deus vai colocando mais. E Deus, ele é tremendo, sabe por quê? Porque Ele não se incomoda que vai jorrar para fora, não. Você vai sendo grato e Ele vai acrescentando. Você vai sendo grato, Ele vai acrescentando. Você vai sendo grato, Ele vai acrescentando. Aí você vai dizendo assim, ó, meu cesto está cheio, Senhor, mas eu te agradeço. E o Senhor vai colocando mais, Senhor, está transbordando. E o Senhor vai colocando mais, porque o Senhor não se contenta em abençoar só a sua vida. Ele quer, através da sua vida, abençoar outras vidas que precisam ser abençoadas através da sua. Mas você precisa encontrar as coisas boas que acontecem, e eu vou te desafiar, amanhã você fazer isso, que você vai ver quantas maravilhas e coisas boas acontecem no seu dia. Você poder acordar amanhã e dizer, eu acordei. Só no acordar, eu quero dizer para você, você tem o fôlego da vida, oportunidade de dizer para quem você não disse que você ama, oportunidade de conviver com a sua família, oportunidade de conviver com seus amigos, oportunidade de conviver com a sua igreja, oportunidade de trabalhar, oportunidade de ganhar seu sustento, oportunidade de ter o sustento da sua casa e abençoar o seu lar, abençoar outras pessoas. Você já tem muitos motivos para você agradecer só pelo acordar. Uma oportunidade de ser diferente, uma oportunidade de ser melhor do que você foi ontem. Aprenda a ser grato. A ingratidão, ela traz consequências terríveis. Outra coisa que eu aprendo aqui é que eu preciso estar bem atento ao falar do Senhor. Eliseu falou assim, ó, faz do jeito que eu vou dizer para você. Vai lá nos seus vizinhos, pega bastante vasilha, fecha a porta, vai enchendo as vasilhas, vai colocando do lado e vai enchendo as outras. Eu não vou ser tolo para dizer que se ela não fechasse a porta que não ia encher, mas eu vou ser bem claro para você e dizer assim, ó, quando Deus fala, faz do jeito que Deus mandou fazer. Não muda nenhuma vírgula daquilo que Deus orientou fazer. E eu vou ir mais longe para você receber bênção para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, para a sua vida pessoal, profissional. Já tem uma orientação do Senhor aqui, que é a palavra dele. Já tem muita coisa que você pode tirar para abençoar a sua vida. Mas vai ter momentos que o Senhor vai dizer, vai dar estratégias no seu ouvido. E tem estratégias do Senhor que elas são loucas aos nossos olhos. Mas o que o Senhor só está querendo saber é o seguinte: você vai fazer do jeito que eu estou dizendo ou vai questionar alguma coisa? Porque quando eu só ameaço questionar aquilo que Deus está me orientando a fazer,
eu já estou dizendo para o Senhor, não estou muito disposto a fazer isso. E eu não estar muito disposto a fazer isso, o Senhor entende o seguinte, Ele também não está muito disposto a receber aquilo que eu estava preparando para Ele. Então faça exatamente como o Senhor te orientar. Para você ter uma bênção para a sua família, para a sua casa, tem orientações aqui, segue as orientações. E quando o Senhor te der estratégias, faça do jeito que o Senhor vai te dar. Minha tia recebeu do Senhor uma estratégia para tirar um filho das drogas, que era só orar. Não fale nada com ele, só ore. Minha tia passou anos só orando. As outras pessoas falavam com ele, rapaz, você está errado, não usa droga. Minha tia não, só orou. Porque a orientação, diz ela, que recebeu do Senhor era só orar. Para a glória do Senhor, um dia, ele em cima de um viaduto em Belo Horizonte, resolve ligar de madrugada para essa mãezinha que estava orando. E ele falou assim, mãe, ora por mim. Eu estou em cima de um viaduto em Belo Horizonte e eu vou pular agora, porque eu não aguento mais essa vida. E aquela mãe orou por ele. Naquele telefone, o espírito maligno saiu e ela só falou assim, ó, dá um jeito de vir aqui para o colo da sua mãe. Esse jovem que ia se jogar, que viveu anos na droga, hoje é pastor. Por uma estratégia. Tentou-se clínica várias vezes, uma estratégia. Ore. Mas Senhor, já foi em 3 vezes, 3 clínicas e não deu jeito. Ore. Se o Senhor te deu uma estratégia, só siga. Se a estratégia é ficar em silêncio, fique em silêncio. Se a estratégia é você ouvir do seu esposo aquilo que você não quer ouvir, mas se a estratégia do Senhor for falar, Senhor, fique quieta, não fale nada, aguente firme, não ameace, não julgue, não fale nada, deixa que eu vou agir no silêncio, porque Deus age até no seu silêncio. Porque o importante é que foi Deus que mandou, você só tem que fazer do jeito que Ele mandou. Senhor, mas eu vou continuar sendo ofendida desse jeito. Mas não foi qualquer um que falou, foi Deus. Se Deus falou é porque Ele vai agir daquela forma. E Ele só vai agir quando você fizer daquele jeito. E continuando aqui, outra coisa que eu aprendo é que eu preciso fazer a minha parte. Vem cá, irmão, Deus tinha poder para encher todas aquelas vasilhas de uma vez? Tinha. Vou mais longe. Deus tinha poder para fazer minar do chão os vasos. Eu vou mais longe. Deus tinha poder de fazer o jarro já aparecer tudo cheio de ouro. Tinha. Não limite o poder do Deus que você serve. Mas para Ele fazer alguma coisa, Ele conta com você também. Tem que ter uma participação sua. Tem que ter uma participação minha. Tem que ter esforço meu, tem que ter esforço seu. Deus, Ele não quer levar o crédito todo sozinho, Ele precisa da sua mão de obra também. Porque quando eu e você falamos para Deus assim, eu estou disposto a ir em cada vizinho e pedir uma vasilha vazia, porque a coragem para ir em cada vizinho pedir uma vasilha vazia, você primeiro tinha que ter muita comunhão com aquele vizinho, porque se você não tivesse comunhão com aquele vizinho, você ia tomar uma traulitada no meio da testa. Faz a sua parte. Faz a sua parte. O que é que você tem que fazer? Dentro do seu lar, o que é que você tem que fazer? Faça a sua parte. Não exige do marido que ele faça a parte dele. Não exige da esposa que ela faça a parte dela. Não exige do seu filho que ele faça a parte dele. Faça a sua parte. A sua. Deus, Ele vai agir através da sua parte. Teve uma vez que eu falei sobre prosperidade. E eu falei que na pregação eu estava falando que as pessoas eram abençoadas pelo Senhor. Deus abençoa os seus servos. Todos acreditam nisso, amém? O Senhor abençoa os seus servos. Aí alguém perguntou para mim na plateia e falou assim, que era um debate, perguntou assim, mas por que o meu patrão ele é tão abençoado se ele é ímpio? Ô irmão, é tão simples. Deus ele não está nem um pouco interessado pelo seu patrão. O dia que ele quiser servir ao Senhor, os braços estão abertos, o sangue foi jorrado para a salvação dele. Deus está preocupado com você que está trabalhando lá. A gente precisa entender isso.
O olhar do Senhor é para você. Agora Deus, Ele para abençoar a sua vida, Ele precisa abençoar a vida de outros. Faz a sua parte. Qual é a sua parte? O que cabe a você? E não diga que você não aguentou ainda, que você não está aguentando, que você não consegue fazer mais. Faz. Enquanto for necessário fazer a sua parte, faça a sua parte. Não exija que o outro faça. Lembra, nós trabalhamos aqui na conferência de prosperidade, nós falamos sobre autorresponsabilidade. Achar que só o outro tem culpa de alguma coisa é um erro. Se tem alguma coisa dando errado dentro da sua casa, a culpa não é da sua esposa. Não. Se tem alguma coisa dando errado dentro do seu lar, a culpa não é do seu esposo. Não. Se tem alguma coisa dando errado dentro do seu lar, a culpa não é do seu filho. Não. O primeiro e maior culpado de qualquer culpa sou eu. Porque o dia que eu decidi a fazer alguma coisa em prol para que aquela situação seja diferente, ela vai ser diferente, porque eu comecei a mover para que seja diferente. Não tem como, irmãos, o marido violento continuar sendo violento quando a esposa não revida. Oh, mas a gente lê o jornal, tem tantas coisas aí acontecendo. Se você tiver com o seu caminho no Senhor, foi a palavra que eu li, falei até na quinta-feira. Nós recebemos uma palavra de um transeunte, um mendigo aqui. E eu falei para o meu filho, eu não acredito que ele seja um servo do Senhor. Ele é um desviado. Porque a palavra do Senhor diz que nenhum justo vai mendigar o pão. E eu volto a dizer para você, não vai ter nenhuma esposa de ninguém aqui, uma esposa que serve o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, sendo agredida dentro do seu lar, se ela realmente não tiver, se ela estiver debaixo das proteções do Senhor. Porque você tem que fazer a sua parte. A sua parte muitas das vezes é o quê? É perdoar as injúrias do outro. Isso é difícil, mas é a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é o quê? Aguentar aquele camarada que sai todas as noites, você sabe que ele está traindo. Se for a sua parte, é a sua parte. Cada um sabe o que tem que contar. Se você quer lutar pela sua família, é isso. Faz a sua parte, sem exigir que o outro faça a parte dele, até porque você não sabe qual é a parte que o Senhor tem exigido dele. Eu conversei certa vez com meu filho, ele falou para mim assim, pai, por que às vezes a gente é tão responsável e a gente vê outras pessoas não tão responsáveis? Eu falei assim, não diga que as outras pessoas não são responsáveis. Você não sabe o que foi Deus requereu dele. Porque vai chegar uma hora que Deus vai cobrar aquilo que Ele deu. Se Deus colocou no seu coração que você seja apaziguador do seu lar, você vai ser o apaziguador. Lá em casa nós temos o Gabriel, né? O apaziguador, você vai ser o apaziguador. Se Deus, Ele disse para você que você vai ser o intercessor, você vai ser o intercessor. Você não precisa que o seu cônjuge ore. Se Deus colocou, foi no seu coração que você ore. Se Deus colocou no seu coração acordar todas as madrugadas para orar pela sua família, não exija, não acorde o seu esposo, a sua esposa para orar, porque Deus pediu para que você orasse. Agora o seu mover vai fazer com que as coisas aconteçam diferentes no seu lar, que o seu esposo daqui uns dias vai estar, a sua esposa daqui uns dias vai estar orando com você. Mas faz a sua parte, caramba. Não queira exigir do outro que faça a parte dele, faça a sua. Outra coisa que o Senhor, Ele me leva para nós finalizarmos, que as bênçãos do Senhor não nos isenta das obrigações. Não nos isenta. Nós concluímos aqui no último versículo que nós lemos, no 7, o que ela fala? Ela depois vai até o profeta e fala assim, encheu tudo, até não ter nada para encher. O profeta vira para ela e fala assim, opa, ok, a parte do Senhor foi feita. Qual é a obrigação? Vai lá e paga a quem te deve, e sobreviva com o restante. As bênçãos do Senhor, a sua família vai ser restaurada. O seu negócio vai ser restaurado. Por isso que eu falei que é para você aplicar em qualquer lugar. A sua vida profissional vai ser restaurada. A sua vida pessoal vai ser restaurada. A sua família vai ser restaurada. O seu filho vai ser resgatado. O seu esposo vai ser outra pessoa. A sua esposa vai ser outra pessoa. Mas existem obrigações que você vai ter que fazer, e dessa Deus não abre mão. E se a sua obrigação for perdoar, você vai perdoar. Se a sua obrigação for amar, você vai amar. Se a sua obrigação for ter mais paciência, você vai ter mais paciência. Mas já está aqui
por cima. Então você sobe em cima de um tijolo, faz alguma coisa. Mas a sua obrigação, você tem que fazer. Porque a sua obrigação não vai, a sua bênção, ela não vai ser isenta da obrigação. Deus vai começar a agir dentro da sua casa. Deus vai começar a restaurar a sua família. Mas isso não vai isentar de você de pedir perdão por alguma coisa que você fez. Deus vai começar a fazer com que a sua vida seja próspera, mas isso não vai isentar você de pagar algum credor que você está devendo. Porque as obrigações que você tem, elas precisam ser supridas. Porque você não pode deixar nenhuma brecha para que o inimigo volte a agir de novo. Eu quero que você se coloque de pé. Dá um abraço ao meu irmão que está assistindo, a todos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook. Tenho certeza que a minha irmã também está assistindo. Minha irmã, ela tem um coração tão grande que ela começa a ver até as coisas que não precisa ver. Aí eu falei com meu irmão hoje, fica tranquilo, porque Deus vai te dar a vitória. E eu quero dizer para você que você também precisa continuar firme no Senhor, com muita fé, com muita coragem, que não falte nunca a esperança de que o Senhor vai agir hoje. Mas Paulo, se o Senhor não agiu hoje, quando chegar 23:59, eu vou ensinar um macete para vocês que eu faço todos os dias. Eu vou acreditar que amanhã o Senhor vai agir. Porque o que não pode faltar na nossa vida é a certeza e a esperança de que Deus vai agir. E eu vou dizer para você, finalizando até com o título dessa mensagem que eu dei: o Deus que eu e você servimos, Ele não é o Deus que age antes, Ele não é um Deus que age depois, Ele é um Deus que age na hora certa. Porque Deus, o Deus de Obadias, daquela esposa, Ele tinha condição de fazer com que nada daquilo tivesse acontecendo. Ele tinha condição de ter agido na família daquela mulher sem ter a necessidade de ela chegar com essa necessidade diante do profeta. Mas Deus, Ele tinha decretado na eternidade que o dia de chegar à bênção dela seria aquele. E Deus está decretando na sua vida que tem um dia para tudo isso de ruim que está acontecendo terminar. Deus tem decretado na sua vida, na sua família, bênçãos grandiosas. Restauração de lar, restauração de casa, restauração de casamento, restauração de vida espiritual, restauração de emprego, de vida profissional. Deus tem decretado para você prosperidade, só precisa de você continuar firme. Uma coisa que o Senhor ensinou a Josué, eu vou replicar para vocês, que está lá em Josué 1. Somente seja forte e corajoso. Corajoso por quê? Porque os dias maus vão vir, mas você vai ter coragem para vencer ele. Coragem. E a sua fé, ela não pode terminar, porque a sua bênção pode estar preparada para hoje, mas se apenas um minuto antes dela vir, você negar a sua fé, ou desistir de aguardar, já era. Porque o Senhor precisa que você esteja do jeito que você está, temendo a Ele, seguindo a Ele, fechando as brechas, cuidando da sua vida, fazendo o que está na sua parte de fazer, para que Ele possa abençoar. Feche seus olhos. Senhor, Tua palavra foi pregada, Senhor, e nós aprendemos, ó Deus, o quão amoroso Tu és para conosco. Nós cremos tanto no Senhor, do poder que o Senhor tem para restaurar vidas, para restaurar situações. Nós temos tanta certeza no poder que o Senhor tem para fazer que tudo mude nos piscar de olhos, Senhor. Que nós queremos agora entregar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos entregar o pouquinho que nós temos, o pouquinho de fé, o pouquinho de esperança, o pouquinho de coragem, o pouquinho de certeza que nós temos, para que o Senhor transforme coisas poderosas na nossa vida, Senhor. Senhor, eu quero ter uma família restaurada. Senhor, eu quero ter uma família aqui, no lugar santo dos santos. Senhor, eu quero ter uma família onde transborde o amor, transborde a compreensão. Senhor, eu quero ter um esposo, Senhor, que seja o melhor esposo do mundo. Mas eu quero primeiro ser a melhor esposa.
Senhor, eu quero ter a melhor esposa, mais compreensiva, mais amorosa, mais carinhosa. Mas, Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu quero fazer a minha parte, eu quero ser isso primeiro. Senhor, eu quero ter um esposo, uma esposa mais complacente, uma esposa mais dedicada, uma esposa mais longânima. Senhor, mas olha só, eu quero fazer a minha parte, eu quero ser isso primeiro. Senhor, eu entendi que eu tenho responsabilidades, e que as minhas responsabilidades, quando elas são feitas aqui, são supridas, o Senhor vai acrescentando novas necessidades. Senhor, eu aprendi hoje que as minhas vontades não serão atendidas pelo Senhor, porque as tuas promessas vão atender as minhas necessidades. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor toda a minha vida, eu quero colocar diante do Senhor a minha família, eu quero colocar diante do Senhor o meu emprego, a minha empresa, eu quero colocar, Senhor, diante do Senhor toda a minha situação, a minha vida. E eu quero dar autoridade ao Senhor para retirar tudo que impeça de eu alcançar do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Senhor, se for para doer, que doa. Mas eu quero que o Senhor retire, Senhor, porque eu sei que todas as brechas que são deixadas, toda a legalidade que eu dou para o adversário, ele entra e faz o que não é para ser feito, aquilo que não te agrada. E por isso eu dou liberdade a Ti, Espírito Santo. Retira da nossa vida, retira da nossa família, retira da nossa casa, retira da nossa cidade, retira da nossa empresa, tudo aquilo que não for do Teu agrado. Que o fogo do Espírito Santo venha queimar tudo aquilo que venha atrapalhar ou entravar a nossa vida de progredir no Senhor. Senhor, nós queremos ter uma vida mais diante do Senhor. Nós queremos ter uma vida mais de temor ao Senhor. Nós queremos nos entregar mais ao Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que quando nós nos aconchegamos diante das Tuas asas poderosas, ninguém chega perto de nós, porque ninguém brinca com aqueles que são os protegidos do Senhor. Mas nós entendemos que nós precisamos ser realmente dignos de receber do Senhor tudo isso. Por isso nós te damos autoridade para retirar aquilo que não te agrada. Retira da nossa vida, Senhor, porque nós queremos cada dia estar mais próximos do Senhor. Nós queremos cada dia estar mais próximo da Tua eternidade. A Tua palavra diz que nós vamos sendo transformados de dia em dia, até alcançar a forma de varão perfeito. E é esse patamar, é esse degrau que nós queremos a cada dia subir nas nossas vidas. Nós queremos não descer degrau, nós queremos subir degraus, mas subir, nos aproximamos cada dia mais de Ti. Nos leva a alcançar o Teu olhar, nos leva a ter uma vida que consiga atrair a Sua atenção, porque nós precisamos do Senhor agindo em todas as instâncias da nossa vida. Nós assim te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Você dá uma salva de palmas. Irmãos, para finalizar, não deixe de orar pelos enfermos. Temos pessoas que não estão no culto hoje porque estão passando mal. Não deixe de orar por esta obra. Não deixe de orar para o que está no coração da igreja de fazer. Temos projetos, tá? Se envolva, coopere. Temos cantina lá fora, tem um salgadinho gostoso. Vá lá, sai alimentado e abençoe a casa do Senhor, tá bom? Tem reunião com os líderes do departamento, não esqueça, feche seus olhos. Senhor, que noite Deus vir na Tua casa e sermos assim abençoados por Ti. Nós viemos na Sua casa para entregarmos a Ti o nosso perfume, nosso alabastro, mas nós somos agraciados pela Tua presença. Quando a Tua Shekinah enche, Senhor, este lugar e enche as nossas vidas, nós saímos com mais disposição para encarar este mundo. E agora, Senhor, nós pedimos para que o Senhor despece o Seu povo da Tua casa, mas nós pedimos que a Tua proteção esteja sobre cada um dos Teus servos, durante esta semana, durante esses dias que se vêm pela frente. Assim nos leva em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão.